Olá pessoal, aqui é o Christian, sou engenheiro aqui na Blumenau Iluminação. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a nossa linha de emergência, mais especificamente sobre a parte de bateria, como utilizar, quais as diferenças, fluxo mínimo, fluxo máximo, o que deve ser feito antes da utilização do produto propriamente dito, ou seja, quais procedimentos são importantes de serem executados antes de propriamente utilizar o produto. Então vamos lá. Primeiramente falando sobre bateria e fluxo luminoso. Os nossos produtos contam com baterias de lítio ou de chumbo em alguns modelos. A diferença entre elas é basicamente a composição da bateria, mas a aplicação do produto é a mesma, independente do tipo de bateria. Dentro de todos os produtos nós temos sempre dois níveis de fluxo luminoso, nível 1 e 2, ou nível mínimo e máximo. O que significa isso? O fluxo em nível mínimo prioriza a duração de bateria, ou seja, o fluxo luminoso é reduzido. Nos produtos com faróis, acende-se apenas um farol. No produto de 30 LEDs, ele acende dimerizado com uma dimerização mais baixa. Dessa forma, ele prioriza a duração de bateria. Já nas situações onde eu tenho fluxo luminoso máximo, onde eu necessito o fluxo luminoso máximo, eu priorizo o fluxo luminoso. Então eu tenho mais ou menos metade da duração da bateria, mas o dobro de fluxo luminoso. Nessa luminária de emergência aqui, por exemplo, eu vou ter os dois faróis acesos com o fluxo no nível máximo, ou no nível 2 nesse caso, e na luminária de 30 LEDs eu vou ter a dimerização máxima, garantindo assim o máximo de fluxo luminoso. Esse fluxo luminoso e duração de bateria vai variar de produto a produto. Ele pode ser de 2 horas e 4 horas, por exemplo, ou seja, fluxo máximo, 2 horas de bateria, fluxo mínimo, 4 horas de bateria, ou variar de acordo com o produto. Essa informação vocês sempre vão encontrar na nossa embalagem. Qual o procedimento que deve ser executado antes da utilização das luminárias de emergência da Blumenau? A principal premissa é fazer uma pré-carga da bateria antes da primeira utilização. Como é que funciona isso? Você faz a instalação normal do produto, segue o procedimento de instalação, conecta ele à tomada e deixa ele carregando por 48 horas antes do primeiro uso. O ideal é que seja feito isso para que se garanta a máxima eficiência da bateria no caso de uma situação de emergência. É importante também que a cada 60 dias se faça um procedimento de descarga da bateria e uma recarga de 24 horas. Isso para quê? Para garantir a durabilidade da bateria ao longo de um tempo maior. Quando você quiser saber qual a durabilidade da bateria, é só olhar na embalagem também. Lá tem as informações de ciclos, ou seja, quantos ciclos de carga e descarga a bateria é feita para suportar. Esse produto que está na minha mão, por exemplo, tem um ciclo de 500 cargas e descargas especificados na embalagem, ou seja, o produto é feito para suportar 500 ciclos de carga e descarga. Nesse procedimento de descarga, o que deve ser feito? Basicamente, desconectar o produto da tomada, esperar ele descarregar por completo, ou seja, ele vai continuar iluminando até a hora em que não vai ter mais fluxo luminoso. Conecta-se de volta o produto à tomada e deixa carregar por 24 horas e ele já está pronto para ser utilizado de novo. E que acessórios acompanham as luminárias de emergência da Blumenau Iluminação? Basicamente, todas elas acompanham as buchas e parafusos para fazer a instalação. É importante falar o seguinte: nós sempre recomendamos a instalação feita com parafusos e buchas, e não, por exemplo, com fita dupla face ou algum tipo de cola. Por quê? No caso de uma emergência, por exemplo, numa situação extrema, um incêndio, o calor pode fazer com que essa cola se solte e o produto caia. E se ele cair, ele perde a função dele de iluminação de emergência. E como pode ser feita essa instalação então? Basicamente fazendo uma furação na parede, incluindo as buchas, parafusando o produto e encaixando ele nas demarcações de furação que estiverem no próprio produto. Para saber onde furar, basicamente no manual tem o gabarito aqui de furação dos produtos. É só fazer a marcação exatamente onde está o gabarito e já indica certinho o local para fazer a instalação. No caso da luminária de 30 LEDs é mais simples ainda. A luminária tem essas duas aletinhas, basicamente é só colocá-las para fora, elas já servem como gabarito para a marcação da furação e basicamente é furar e fixar. Esse produto ele pode ser fixado utilizando as duas travas na horizontal, como está aqui, ou utilizando só uma e colocando ele na vertical também, sem problema nenhum. E temos uma novidade, que é a nossa nova luminária de 30 LEDs, que não precisa de nada disso, apenas conexão direto numa tomada e ela mesma já se sustenta conectada direto na tomada. Sobre normativa, certificação, como é que funciona isso em relação a luminárias de emergência?
As luminárias de emergência, elas não têm uma regulamentação específica, por exemplo, com certificação compulsória, como existe com as lâmpadas, por exemplo. Mas elas têm que seguir a uma normativa que é a NBR 10898 da ABNT. Essa normativa delimita, por exemplo, especificações de como o produto deve funcionar, temperatura que ele tem que suportar, duração de bateria e várias outras especificações. Lá nessa norma também, para, por exemplo, fins de projeto, pode-se encontrar especificações de altura da instalação, ou seja, a que altura o produto tem que ser instalado, a distância entre os produtos e outras especificações relacionadas a como esse produto deve ser instalado e operado dentro de um projeto de segurança de combate e prevenção a incêndio. A área de abrangência também vai ser delimitada pelo projeto, então as especificações vão depender de acordo com o que o projeto necessitar. E onde você consegue a informação da área de abrangência de cada produto da Blumenau Iluminação? Aqui na embalagem, sempre na parte de trás da embalagem, a gente tem a informação de quantos metros quadrados de abrangência cada um dos nossos produtos consegue operar. Essa informação de área de abrangência também pode ser encontrada tanto no nosso catálogo quanto no nosso site. Uma questão que permeia muito esses produtos de iluminação de emergência é a questão do tamanho, né? Existem muitos questionamentos em relação ao tamanho dos produtos de iluminação de emergência, que está cada vez menor. Isso não é um demérito do produto, o produto não ficou pior, o produto não ficou inferior. O que acontece é que a especificação técnica do produto e a parte tecnológica do produto tem avançado. As baterias estão menores, os circuitos estão menores, então o produto consegue entregar o mesmo ou até um melhor resultado em alguns casos, com um corpo mais compacto, ocupando menos espaço. Então isso, na verdade, é só atualização e melhoria de um produto, como qualquer produto de tecnologia do mercado. Todos os nossos produtos de iluminação de emergência possuem 1 ano de garantia. E como é sempre importante frisar, eles atendem a todas as nossas especificações rigorosas de qualidade e atendem às normativas vigentes.